pessoal, quem está falando é o professor Albino Chachi Júnior e esse é o vídeo da unidade 1, conceitos teóricos sobre acessibilidade e acessibilidade na web, benefícios com uma web acessível, do mini curso Tecnologias Assistivas e Acessibilidade Virtual. Para início de conversa, pessoal, a gente tem que abstrair um pouco e pensar como que funciona a internet. Por mais óbvio que isso pareça para algumas pessoas, é importante ficar bem claro isso na nossa cabeça. Então, a primeira coisa que, para funcionar a internet, para a gente ter acesso a essa internet, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um dispositivo, eu preciso ter um computador, um computador desktop, laptop, enfim, alguma coisa que possua softwares adequados e que isso me permita acessar a internet. Por exemplo, não adianta nada eu ter o meu celular e eu não ter um navegador instalado no celular para que eu possa acessar a internet, ou eu ter um aplicativo que me permita acessar a internet, tá? Bem como não adianta nada eu ter o dispositivo e ter o software adequado, mas eu não estar conectado à internet, não ter os dados, eu não estar conectado à rede, que é o que a gente fala de provedor, que é ele que é responsável por fornecer esse acesso da internet para o nosso dispositivo, tá? E terceiro, uma conexão física entre esses computadores, que vocês podem pensar assim, mas como que o computador vai conseguir conectar à internet? Então eu tenho o dispositivo, esse dispositivo ele tem softwares adequados que vão permitir esse acesso à internet, eu tenho que ter algum acesso à rede através desse provedor, bem como eu tenho que ter um meio de acessar esse provedor. Então uma conexão física quer dizer o quê? Essa questão de acessar via linha telefônica, via ADSL, via fibra ótica, ou através do próprio celular, onde eu estou fazendo uma conexão sem fio, enfim, estou transmitindo os dados, tá? Tendo isso em mente, a gente tem que pensar como funciona a internet. Então eu sei qual que é o princípio básico para acessar a internet, que eu preciso do dispositivo, eu preciso ter essa conexão, mas eu preciso também saber como que funciona a internet, a web. Primeira coisa, ela não é uma coisa muito antiga. A internet foi fundada, assim, criada mesmo da forma que a gente vê hoje, mais ou menos da forma que a gente vê hoje em 91. E ela hoje está aplicada em diversas áreas, a gente não vê somente isso como uma troca de informação, mas também para aplicações de N fins, desde um fim educacional, um fim comercial, um fim financeiro, um fim governamental. E no princípio, a ideia era que o leitor era passivo. O que isso quer dizer? A gente não interagia, a gente não conseguia compartilhar, a gente não conseguia contribuir com o desenvolvimento dessa internet. E o que mudou para hoje, né? Esse leitor que era passivo, ele vira participativo. Nós estamos todos os dias conectados em redes sociais, colaborando, aumentando a quantidade de informações e etc. E essa forma de colaborar, essa forma de aumentar, isso só é possível porque a gente tem uma ideia que a gente chama de hiperlinks e hipertextos. O que isso quer dizer? É você conseguir ligar as coisas. Eu sair de uma página estática e ir para outra página, eu deixar uma página estática dinâmica, fazendo vários hipertextos nela e deixando que isso possa ser colaborado, aumentado de acordo com as pessoas que estão acessando ela. E tudo que está por trás disso, na forma mais básica falando, é a ideia do HTML, que é o Hypertext Markup Language. Que isso quer dizer o quê? É a linguagem que está por trás de tudo isso e é o que mantém isso tudo organizado, tá? Com algumas regras para que isso funcione nessa internet, tá? De maneira bem básica. Então, tendo em mente como funciona a internet e tendo em mente o que é preciso para a gente conseguir acessar essa internet, a gente pode começar a falar de acessibilidade e tentar aplicar isso para essa ideia do computador, da própria internet. Então, a primeira coisa, o que é acessibilidade, né? Existem N definições, então as mais famosas aí, a da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi em Nova York, e que é adotado pela ONU. Isso foi reafirmado no Brasil através do Decreto Federal 6949, de 25 de agosto de 2009. Nós temos uma definição da BNT também, que é uma NBR, a 9050 de 2004. Mas o que eu gosto de falar? Eu gosto de usar essa definição aqui, que diz o quê? Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia do meio físico, do transporte, da informação e da comunicação, inclusive dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, bem como de outros serviços e instalações. Basicamente, essa definição aqui,
o que ela diz, pessoal? Ela diz para a gente que acessibilidade é acesso para todos, independente do meio, independente do fim. É a gente proporcionar esse acesso para todos, seja ele uma ideia de acesso físico, seja ele uma ideia de acesso virtual, dentre outros acessos. Tá? Eu gosto muito de falar que quando a gente pensa com acessibilidade, eu tenho que pensar que eu estou fazendo para todas as pessoas, independente se essas pessoas têm alguma limitação declarada ou não. Tá? Dito isso, o que é essa acessibilidade na web, então, que a gente tanto está falando aí e a gente não entrou em nenhuma definição dela. Então, acessibilidade na web significa o quê? Ela significa que as pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, que pessoas que possuem alguma deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir pela internet, para essa web. Porque isso também vai incluir, pessoal, a ideia das outras pessoas, por exemplo, os idosos, que muitas vezes têm limitações que onde a gente não pensa que eles têm aquelas limitações e eles não conseguem realizar alguma coisa na internet porque a gente não pensou da maneira que tinha que pensar, tá? Então essa definição aqui é bem legal e é isso de a gente pensar que navegar, interagir e contribuir, nós temos que pensar que essas pessoas com deficiência que estão acessando a internet, que estão sendo favorecidas quando a gente pensa com medidas de acessibilidade virtual, acessibilidade web, elas também estão contribuindo, elas estão gerando conhecimento, elas estão gerando conteúdo para a internet e estão melhorando a internet como um todo. Tá? Partindo dessa definição que a gente falou, qual que é a grande importância? A grande importância é essa abrangência e essa universalidade da internet, da web. Praticamente qualquer coisa a gente consegue realizar hoje através da internet e a gente tem acesso a muita informação. E isso permite que a gente tenha reciprocidade, ou seja, todo mundo consiga compartilhar e interagir e melhorar e aumentar isso de maneira recíproca. E essa multiplicidade, essa diversidade, envolve algumas coisas que nós temos que começar a pensar quando eu estou pensando em acessibilidade na web, que parte de conteúdo, o que está exposto, como que aquilo está, como que um arquivo está disponível na internet, como que um link está disponível ali na internet, será que é acessível, será que não é acessível, qualquer pessoa consegue acessar aquilo ali? Eu tenho que pensar também nos navegadores e nos agentes de usuário, ou seja, que aplicativo que eu estou usando, o que as pessoas mais usam, qual navegador ela mais usa, como que isso funciona, será que o meu site funciona naquele navegador? Tenho que pensar nas tecnologias assistivas para auxiliar e para deixar que qualquer pessoa consiga acessar através dessa tecnologia. Eu preciso pensar qual que é o conhecimento do usuário, o que o usuário sabe para poder acessar, o que vai ajudar, o que não vai ajudar. Eu tenho que pensar, e as pessoas que estão desenvolvendo esses materiais, desenvolvendo esses portais, desenvolvendo esses aplicativos, será que eles têm conhecimento disso? Será que eles pensam que aquele aplicativo dele vai poder ser acessado por qualquer pessoa? Será que qualquer pessoa consegue acessar aquele aplicativo que foi desenvolvido? Bem como a ideia de ferramentas de autoria e ferramentas de avaliação. Então, os materiais que nós estamos desenvolvendo para a internet e ferramentas de avaliação vêm de encontro com a ideia de validadores. Então, eu consigo validar se um site é acessível ou não. E a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente aí do nosso mini curso. Acima disso tudo, pessoal, que a gente está falando, o princípio básico de quando a gente está pensando em acessibilidade na internet, acessibilidade web, acessibilidade virtual, é seguir os 7 princípios do desenho universal, que é a equiparação das possibilidades de uso, flexibilidade de uso, uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, mínimo esforço físico e dimensão e espaço para uso e interação. Esses 7 princípios, basicamente, eles vão guiar, vão nortear o nosso trabalho na acessibilidade virtual, que qualquer pessoa tem que conseguir acessar, tem que ser fácil, tem que ser intuitivo, eu tenho que saber que pode ocorrer erros e eu tenho que estar preparado para esses erros, eu tenho que ter noção de qual que é a dimensão, qual que é o espaço que a pessoa está usando e como que ela está usando. Para nós tentarmos visualizar algumas coisas de como isso é importante, eu vou mostrar alguns exemplos de como essa ideia da web acessível pode beneficiar as pessoas. E o primeiro exemplo aqui está falando o que para a gente lá? Uma mulher cega, utilizando o leitor de telas, pesquisa a restituição de imposto de renda no sítio da Receita Federal. Então, a pessoa cega está acessando o site da Receita Federal e está fazendo uma pesquisa da sua restituição do imposto de renda. Será que o site da Receita Federal, será que o sistema do imposto de renda, eles são acessíveis? Essa pessoa consegue fazer isso de maneira 100%? Será que foi pensado nisso na hora de desenvolver esses sites, esse sistema?
Outra situação. Um homem cego e sem braços procura sua ex-professora em um sistema de busca utilizando um programa de reconhecimento de voz para entrar comandos no computador e receber retorno a partir do leitor de telas. Então, essa pessoa está buscando outra pessoa através do computador, através da internet, e interagindo com ela através do computador. Um homem com paralisia cerebral, com grandes dificuldades motoras e que só utiliza um dedo para teclar, atualiza seu perfil em uma rede social. Será que o sistema, o site da rede social está preparado para isso? De permitir que essa pessoa consiga fazer essa interação? Um homem com deficiência motora que usa um mouse adaptado faz compras em uma loja virtual. Será que o site, o sistema da loja virtual do e-commerce, ele foi preparado para que a pessoa consiga usar um mouse adaptado? Foi pensado nisso? Será que foi testado? Homem de meia idade aumenta a fonte dos textos de um sítio ao navegar pelo seu netbook com tela de apenas 9 polegadas. Então, a ideia é da gente também pensar nas pessoas idosas, né? Então, essa pessoa de uma meia idade, ela já está com uma visão mais baixa e ela, por que ela não pode ter essa possibilidade de aumentar o texto e conseguir ler melhor? Outro exemplo, utilizando conexão de baixa velocidade, mulher tenta comprar um eletrodoméstico em um site de comércio eletrônico construído e estruturado de forma a consumir pouca banda de internet. Será que na hora que a pessoa desenvolveu o site do e-commerce, ela pensou que teriam pessoas que têm internet de baixa velocidade e que essas pessoas também têm que conseguir comprar? Outro exemplo, o usuário procura os horários da sessão de cinema em seu tablet com tela de 7 polegadas e aumenta e diminui o tamanho do texto conforme a sua necessidade de navegação. Outro exemplo, mulher atrasada tenta fazer check-in pelo site da companhia aérea utilizando seu smartphone no táxi a caminho do aeroporto em um formulário simples e de fácil compreensão. Vocês conseguem perceber, pessoal, que todos esses exemplos que foram dados, no final das contas, eles mostram pra gente como existem N situações e que a gente não pensa nessas situações? Muitas vezes nós pensamos somente para nossa realidade, somente para uma solução que serve para mim. E eu tenho que pensar que pode ter vários casos, e quando a gente está falando de acessibilidade, lembra do que eu falei agora há pouco, é para todos. E para todos inclui eu pensar em todas as situações de permitir que qualquer pessoa, qualquer usuário consiga acessar e navegar. Tá. Dito tudo isso, a gente finaliza aqui essa parte da unidade 1, e no próximo vídeo a gente começa a falar da unidade 2, que a gente vai focar um pouquinho mais nessas barreiras, em cima desses cenários que a gente apresentou. O que a gente viu nessa primeira unidade? A gente falou muito sobre a questão da universalidade e versatilidade da internet, ou seja, essas características da internet permitem que nós pensamos em web acessível, onde todos realmente podem acessar. É muito importante nós entender que existem contextos, tecnologias e recursos diferentes, então para cada contexto existe uma tecnologia e para cada tecnologia vai ter um contexto também e eu tenho que pensar sobre isso. E quando eu falo em pensar sobre isso, é pensar nesses cenários e visualizar esses cenários quando eu estou desenvolvendo alguma coisa, pensando em acessibilidade virtual. Tá? Na próxima unidade a gente começa a falar desse acesso da pessoa com deficiência e tecnologia assistiva, onde a gente vai estar vendo essas barreiras em cima dos cenários citados nessa primeira unidade. Muito obrigado, grande abraço.